Olá, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Mari e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o livro Os Sonhadores, de Karen Thompson Walker. Vamos lá? Bom, gente, esse livro aqui, ele veio pela Tag Inéditos de abril, nesse mês de abril, tá? Ele já tá lido, já tá comentado, já tem algumas partes que eu realmente marquei, porque o que acontece? Esse livro aqui, ele torna-se um pouco real pra gente, pros leitores, porque nós estamos passando por esse tipo de momento na nossa vida, que é sobre no nosso caso, é uma pandemia, só que aqui no livro se fala de uma epidemia numa cidade no interior da Califórnia chamada Santa Laura. Santa Laura, ela é praticamente uma cidade universitária. Então, ela vive apenas de universitários e de professores que vivem naquela região, tá? Então, esse livro aqui, ele vai se passar em um momento de início de aulas, de início de graduação, onde nesse lugar, nessa universidade existem alojamentos para as pessoas que vêm de longe, como se fosse uma Universidade de São Paulo, a Universidade de São Carlos e outras universidades que são federais do Brasil. Porém, a de Santa Laura, ela é praticamente particular, mas ela tem também esses alojamentos para as pessoas que vêm de longe. Então, num certo dia, começa a história praticamente com uma menina que ela começa a passar mal em uma festa de calouros. Ela acaba passando mal com... não digo com enjoos, essas coisas, mas ela tem uma fraqueza no corpo, ela sente uma vontade surreal de dormir, de chegar no seu alojamento, no seu quarto e realmente dormir. E acaba acontecendo isso, ela fica no alojamento junto com uma menina chamada May, que ela é praticamente uma oriental, e elas ficam muito próximas, e aí a May percebe que ela entra no quarto meio desorientada, querendo dormir, bem assim naquele estágio de sonolência. Ela não entende o que está acontecendo, pergunta pra amiga dela se ela precisa de ajuda, e essa amiga dela fala que não, tudo bem, que ela só queria dormir um pouquinho, mas que depois ela já vai ficar bem, porque ela deve ter tomado alguma coisa que não fez mal pra ela e tal. Então aí por isso que ela resolveu dar uma descansada. Só que ela fica durante muito tempo dormindo, não é o normal dela. Entra luz no quarto de manhã delas e tal, e ela não acorda. As outras amigas de May dela acabam entrando no quarto para se arrumar, para elas saírem para uma outra festa, porque nos começos de faculdade é praticamente isso que acontece, né? Uma apresentação dos professores, uma festas e mais festas ocorrendo antes de começar o ano letivo definitivamente da faculdade em si, né? E não tava ainda no período letivos deles, né? Porque eles ingressam na faculdade uma ou 2 semanas antes de começar realmente o ano letivo deles, né? E aí ela percebe que essa menina não acorda. Ela fica desesperada, ela começa a chamar, ela começa a balançar assim pra ver se ela acorda, porque ela tá mais de 14 horas dormindo. Isso, tudo bem, pode ser normal pra quem realmente gosta de dormir bastante e tal, mas não era o normal dessa menina dormir tanto tempo. Só que parecia que ela estava desmaiada. E aí eles começam a chamar os médicos de ambulatórios que tem dentro da universidade. E aí com isso percebem que a menina ela tá num processo assim de um sono tão profundo
que aí ela realmente não acorda, ela tá praticamente desmaiada. E aí, com isso, eles chamam realmente os médicos, ambulâncias, para levar a menina para o hospital, porque percebe que ela tá com um pouco de febre, que ela não consegue acordar em hipótese alguma. E aí, eles percebem que está acontecendo algo de errado com essa menina. Só que eles percebem também que ela não morreu, que por mais que ela esteja num sono profundo, a respiração dela, ela tá regular, só que ela tá bem fraca, como se a gente estivesse passando por aquele sono bem pesado mesmo, né? E aí, com isso, ela vai para o hospital, mas ela acaba não sobrevivendo porque ela tem... ela fica praticamente de 2 a 3 dias dormindo direto, ela não consegue acordar, e aí ela fica desidratada e ela acaba morrendo. E aí, com isso, durante todo esse processo, mais 3 ou 4 alunos no mesmo corredor que a May começam a sentir os mesmos sintomas de cansaço, sonolência, começam a dormir e não acorda, daí fica aquele desespero total na faculdade. E aí começa uma quarentena dentro da faculdade. Ninguém pode sair daquele prédio, porque é um prédio específico, tem praticamente uns 9 prédios, se eu não me engano, essa universidade, e somente o prédio e o andar da May que estava tendo esses tipos de problema. E aí ela acaba mudando para um outro andar nesse mesmo prédio, mas ficando isolada de tudo que anda acontecendo na escola. Ninguém pode entrar nesse prédio e quem estiver nesse prédio, ninguém pode sair. Então todo mundo fica ali vendo repórteres, porque aí já entrou naquele estágio que os repórteres, as televisões já estão sabendo do que andam acontecendo na região, e aí acabam querendo fazer entrevistas com os professores, com os alunos que estão ali, né, frequentando, e eles percebem que, na verdade, não só nesse prédio que estão ocorrendo essa doença do sono, também em outros prédios acadêmicos dentro da universidade. Então, eles realmente precisam fazer com que esses alunos fiquem em um único lugar e se protegendo, usando máscaras para não passarem um para o outro, né? Um contato, não tendo contato físico bem próximo, como a gente está tendo na realidade, é o que eu li nesse livro também. Então, as pessoas, os alunos, eles usam as máscaras, eles se protegem os outros sem se tocarem, sem ficarem muito próximos. E chega num determinado momento que eles precisam ir num lugar que seja maior e arejado, que é o ginásio da faculdade. E aí, com isso, eles fazem como se fosse um alojamento enorme lá, e eles ficam lá em umas macas, uns catres específicos para esse tipo de alojamento, né? Então, aí eles ficam, uns 30 alunos, eles ficam nesse alojamento, que são dos prédios que foram afetados, E não só isso, também tem os outros alunos que não foram afetados, nos prédios que não foram afetados, que eles acabaram sendo liberados pela universidade e indo embora para suas casas. Só que nesse todo fuzuê, acaba acontecendo coisas que fazem com que esses estudantes fujam desse alojamento. E aí acaba virando uma cidade tipo de fugitivos, onde esses 30 alunos, eles fogem e eles vão se esconder em várias casas, em vários lugares, e aí com isso a contaminação fica tão grande que as pessoas, elas começam a se adoecerem também. Então não são só os alunos,
saindo dessa zona de universidade, começa a atingir essa doença, essa epidemia, que aí nesse caso é chamado de epidemia no livro. Ele vai transmitindo de pessoa para pessoa, e quando você vê, a cidade já tá isolada, já tá com umas barricadas assim enormes, assim, separando a cidade de outras cidades vizinhas, porque isso pode... Eles não sabem como que tá acontecendo esse contágio, se esse contágio tá acontecendo no ar, se tá acontecendo entre uma pessoa e outra, se você encontrando um aluno, isso já pode acontecer essa epidemia, e aí com isso mais pessoas ficando doentes dessa cidade, muito mais gente caindo com sonambulismo e diversas outras preliminares de sono, né? E aí com isso acaba acontecendo de a gente presenciar saqueamento de drogarias, de... como é que eu posso dizer, de supermercados, de shoppings. Então a gente vê um monte de gente saqueando as coisas, a gente vê o único hospital da cidade abarrotado de gente, com a epidemia, com a doença, e aí com isso ter que abrir a universidade para inserir novos doentes lá. Então foi assim, a cada página que eu tava lendo desse livro, eu realmente comecei a assimilar. Porque para mim, se eu lesse esse livro em outra época, que não tava acontecendo coisa que nem com coronavírus e tal, eu ia falar, nossa, mas será que isso realmente existe? Será que tá certo isso mesmo? Porque é um negócio que não era, né? Se eu lesse esse livro há uns anos atrás, não seria a minha realidade. Mas nesse momento, eu até grifei algumas coisas nesse livro e tal, porque tudo que acontece nesse livro, a gente está presenciando na vida real. Os hospitais abarrotados, UTIs não tendo mais espaço para as pessoas ficarem, se tratarem, os médicos caindo pela doença, os enfermeiros caindo pela doença. Então isso tudo é informado aqui, e só acontece, por isso que é chamado de epidemia, só acontece na região de Santa Loura. Se fosse em outros lugares, que se passasse por Los Angeles, por São Francisco, por outras cidades da Califórnia, a gente poderia dizer que isso daí poderia virar até mesmo uma pandemia, mas a princípio é só uma epidemia na cidade. E assim, referente aos personagens, eu não tenho como informar se eu tive algum vínculo com algum personagem, porque a escrita é um dos casos que eu não gostei muito desse livro, foi pela escrita da autora. A autora, ela passa uma escrita que deixa muito a gente confusa na hora de ler. Então, eu realmente não gostei desse tipo de escrita, porque foi muito iniciação... como é que se fala? Ai, gente, esqueci o nome. Mas enfim, é um negócio que, tipo, não me atraiu muito esse tipo de leitura. Então, é uma leitura meio arrastada, é uma leitura mesmo um pouco futurista, que, assim, tem muitas pessoas que acabam acordando de um modo, assim, que eu também... Não seria legal eu dizer, porque senão é spoiler, mas acabam acordando e aí ou percebe praticamente o que aconteceu no passado ou o que vai acontecer no futuro. Então é um negócio assim que você fala assim, ah, beleza, agora ela tá passando por essa parte, mas aí depois ela descreve uma outra parte que fica meio praticamente jogado.
eu não curti o modo como a escritora escreveu esse livro. As pessoas que receberam esse livro pela tag me informaram a mesma coisa, que acharam confusas, que ela não se aprofundou muito nos personagens. E por conta disso, por conta de todo esse processo, ainda mais o final, que foi meio largado, que eu não curti muito, eu dei 3 camaleões para esse livro, tá? 3 camaleões, porque realmente foi uma leitura que eu não me agradou. Lógico, eu engoli o livro do começo ao fim, mas foi uma leitura meio que a autora meio que arrastou. Então, eu acho que assim, é legal, foi o primeiro livro da tag que realmente eu dei essa nota tão baixa, que na minha opinião é baixa, 3 de 5, na minha opinião é bem baixa. Mas vale a pena assinar a tag, porque você recebe livros que você nunca ia imaginar que você ia ler. E realmente esse livro não foi um livro que eu imaginei ler, ainda mais nessa época. Mas enfim, é um livro que transmite muitas mensagens pra gente, principalmente nessa época de coronavírus, pra gente se proteger de como é realmente a situação, como a gente está presenciando mesmo numa cidade, que nesse caso, no nosso caso, é no mundo, por isso que é uma pandemia. Mas é isso, pessoal, é um livro que não são muitos que vão ler, principalmente nessa época. É isso aí, pessoal. Se vocês curtiram a resenha, deem um like, compartilhe com os amigos. Se você for novo no canal, se inscreva. Tique em todas as notificações que vocês receberão mais conteúdos daqui pra frente. Se você se interessou em assinar a tag para receber outros livros, se você quer ver o unboxing desse livro, desse livro que ele é sensacional, do mês de abril, é um dos melhores boxing que eu já vi. Por enquanto da tag Inéditos, eu vou deixar o link do unboxing aqui embaixo e também o link da tag para vocês conhecerem mais sobre sobre o clube, tá? De assinaturas, e também o cupom de desconto, que dá 30% de desconto no valor da primeira caixinha, tá bom? Se vocês assinarem com esse link, vocês vão receber esses 30% de desconto, tá bom? É isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.